quero falar hoje de algo básico, algo fundamental para quem quer construir uma experiência para alguém. Servir. Você já parou para pensar o quanto a gente serve o dia todo e muitas vezes a gente nem percebe que a gente está servindo? Eu queria voltar para o significado da palavra servir. Servir é trabalhar a favor de alguém. E o tempo todo a gente está servindo, muitas vezes sem se dar conta. Servindo o filho, servindo a esposa, servindo um colaborador, servindo um terceiro. E nas nossas empresas, nas nossas organizações, você já parou para pensar de uma maneira mais profunda no ato de servir? A sua empresa, os seus colaboradores, você, estão servindo a quem? Estão servindo de que forma? Estão servindo por quê? Estão servindo como? Isso tudo é a base da experiência do cliente. Servir. Trabalhar a favor de alguém. E é exatamente sobre isso que eu queria refletir aqui para vocês, porque no Brasil, infelizmente, até por uma série de origens sociológicas, de formação do nosso país, pelo nosso passado escravagista, o ato de servir parece algo menor, quando deveria ser algo maior. E isso, de certa forma, está arraigado na mente de muitos gestores e de muitos colaboradores que veem, que sentem no ato de servir algo que os deprecia, quando na verdade deveria os valorizar. A gente poder servir a alguém deve ser motivo de orgulho, deve ser motivo de alegria, de honra. E percebendo, até nas nossas viagens pelo exterior, levando grupos de empresários, de executivos, tem uma passagem muito curiosa no Japão. No Japão, o ato de servir a alguém, de você ajudar alguém em alguma coisa, é algo honroso, é algo que dignifica, é algo que eleva as pessoas e não o contrário. É impressionante como nas sociedades mais evoluídas, e eu vou dar o exemplo do Japão, mas os países escandinavos, alguns países europeus, é a mesma coisa. Mas no Japão, servir a alguém é motivo de honra. E é muito curioso, e isso acontece desde o momento em que você é recebido num restaurante, num estabelecimento comercial, numa loja, num hotel, a maneira como eles se curvam para poder te cumprimentar, para poder te receber num lugar, e a maneira como eles ficam absolutamente centrados. Eu vou contar duas histórias curiosas. Eu estava no último dia em Tóquio e eu já tinha gasto os meus ienes, e não queria fazer, a gente estava num restaurante e eu não queria fazer a compra no cartão de crédito. E daí eu falei, onde tem um caixa eletrônico para eu poder sacar mais ienes? O garçom do estabelecimento, ele saiu comigo para fora do estabelecimento, me levou 2 quarteirões depois até um caixa eletrônico, me acompanhou, eu fiz o saque, me acompanhou de volta ao teu restaurante. Quer dizer, parece um detalhe bobo, mas mostra que eles querem servir de uma maneira integral, eles querem ajudar você a resolver o problema do começo ao fim. E isso, a gente foi recebido em diversas grandes empresas lá no Japão, e é impressionante, enquanto você está com eles lá, o foco deles é 100% em vocês, o foco visual é 100% em vocês, no grupo que eles estão recebendo. E a gente estava muito curioso, nas primeiras visitas,
A gente saía, a gente se despedia, agradecia pela visita, entrava no ônibus, o ônibus ele às vezes dava uma volta, enquanto eles não perdem a gente de vista, eles continuam olhando para a gente e acenando para se despedir. Pode demorar esse trajeto 3 minutos, eles continuam lá olhando, ou seja, eles não perdem o contato visual com o cliente enquanto o cliente estiver no alcance deles. Então, o servir para sociedades mais evoluídas tem uma outra percepção. E a gente precisa trazer essa percepção para dentro do nosso país. Porque só assim a gente vai conseguir fazer um choque, de fato, uma revolução na experiência do cliente. Quando servir for algo que nos honre. Você servir alguém, você carregar a mala de alguém, você ajudar alguém em alguma coisa, por mais simples que seja, a resolver um problema, tem que ser um ato que dignifique, que valorize. E é exatamente isso que a gente vai falar sobre hoje, o ato de servir. Bom, o primeiro erro que os gestores cometem é achar que não, eu não sou uma empresa prestadora de serviço, eu sou um varejista, eu sou um fabricante. Lê do engano. Todos vocês servem algo a alguém, servem uma solução, entregam uma solução e estão servindo a alguém o tempo todo. E isso é a base da experiência do cliente, porque a experiência do cliente é o ato de servir o tempo todo, né? No pré, durante a venda, no atendimento, na entrega, no pós-venda, na assistência técnica, é o tempo todo servindo a alguém, servindo com uma informação precisa, servindo em resolver algo, em agilizar algo, em entregar algo, em resolver algo o tempo todo, em qualquer tipo de negócio. Então, o servir precisa ser incorporado todo o time da empresa, em todos os setores. E é exatamente isso que a gente vai estruturar aqui. Como servir, como estruturar, né? E como dar significado para o servir em todos os pontos de contato, em todos os touch points que a sua empresa tem com o seu cliente. Para facilitar para você colocar isso em prática, eu chamei de os dilemas do servir. São 3 perguntinhas básicas que você tem que fazer para você mesmo, para a sua equipe, para o seu time. E a primeira delas é: a sua empresa, você sabe para que ela serve? A sua empresa, ela serve para quê? Responda isso. Chame a sua equipe, chame seus colaboradores, pergunte isso a eles. Eles sabem para que a empresa na qual eles trabalham serve? Essa é a primeira questão. O segundo dilema, que é fundamental, é: você sabe a quem a sua empresa serve? A quem? A qual cliente? Ela serve a quem? E você aprofundar isso e entender as dores, os desejos, as necessidades desse alguém para quem você serve é revelador. Vai mostrar com muito mais clareza onde você pode melhorar, o que você pode aprimorar para você atender esse alguém de maneira muito mais plena. E o terceiro ponto, fundamental: você tem sabido servir o seu cliente? Como você tem servido o seu cliente? Qual que é o grande erro da maioria das empresas? Ela vai direto para essa questão. Ela quer melhorar o operacional, mas muitas vezes ela não discute, ela não reflete sobre, primeiro, para que a nossa empresa serve e a quem ela serve. Quando você faz essas 3 perguntas, né, de uma maneira ordenada, você acaba tendo uma série de respostas
extremamente relevantes que vão sim gerar ações práticas, operacionais para você servir o seu cliente de uma maneira muito mais plena e, evidentemente, experiencializar e encantar o seu cliente. Manuel, mas o que eu vou ganhar com tudo isso? Esses dilemas do servir, a gente se perguntar para que a empresa serve, a quem ela serve, de como ela serve. Bom, os ganhos são práticos. Em primeiro lugar, você vai ficar muito mais... Primeiro, você vai valorizar mais aquilo que você entrega, aquilo que você faz. E as chances de você aperfeiçoar isso, né, de você criar conexão emocional com o seu cliente é muito maior. Quando o cliente percebe que do outro lado tem gente querendo trabalhar a favor dele, não contra ele, né, tá de fato disposto a resolver o problema dele, dá match, né, a relação fica muito mais tranquila. Né? Qualquer relação pode ter problemas, pode ter dificuldades, mas quando ele percebe que o outro está verdadeiramente disposto a resolver o problema dele, a servir ele da melhor maneira possível, os problemas se dissipam, a gente consegue reduzir níveis de tensão, de estresse, né? E a relação flui muito mais. Né? A chance de você ser assertivo é muito maior. A chance de você fidelizar o seu cliente é muito maior. Né? As chances de você transformar o seu cliente num cliente embaixador da sua marca, que torce por você, que divulga você, é muito maior. As chances do churn, de você reduzir churn, reduzir perda de clientes, é enorme. Tudo isso impacta positivamente nos números da sua empresa. Se você reduz churn, se você aumenta, né, lealdade, se você aumenta ticket médio, você vai melhorar os resultados financeiros, o lucro da operação do seu negócio. Isso é natural. Então, mais do que nunca, é fundamental a gente entender para que a gente serve, a quem a gente serve e como a gente serve. E daí sim, a gente vai montar um plano de trabalho detalhado para cada uma das etapas do seu negócio. Mas fundamental, reunir a sua equipe e discutir que o ato de servir é o começo de tudo. Se você quer vender mais, se você quer lucrar mais, se você quer ter melhores resultados, é preciso compreender a quem você serve, para que você serve e de como você está servindo as pessoas, os seus clientes. Pensou? Fica aí a dica. Vai ter mais. Agora, em meio à pandemia, eu vou trazer alguns exemplos práticos de empresas de pequeno e médio porte que se ajustam, né, aos seus clientes, a essa nova realidade, para poder servir ainda melhor. Vou dar um exemplo prático. Voltaram as aulas agora dos meus dois filhos. Eu tenho um filho no ensino fundamental e eles dividiram a sala, né? Então tem dia que faz aula presencial, aula online, e eles entenderam as dores de alguns pais que não tinham mais com quem deixar os filhos, né, durante a tarde, e eles resolveram adaptar, olha só, a aula online dentro da própria escola. Então eles dividiram a turma em dois para ter menos alunos por sala, mas o meu filho, os dias de aula online dele, ele realiza essas aulas online dentro da própria escola. Então a gente leva o meu filho para a escola, que fica numa sala diferente, com menos alunos, tendo a aula online dentro da escola, participando do recreio, participando de outras atividades sociais e recreativas na escola, mas sobretudo ficando na escola o tempo normal que ele ficaria fora da pandemia, né, nos dias de aula presencial. Ou seja, a escola entendeu as dores, né, dos pais, sobretudo, né? Ela teve a percepção para que ela serve, a quem ela serve, e ela adaptou
a maneira de servir, né? Em tempos tão desafiadores, tão difíceis, né? Ou seja, deixou os pais satisfeitos, os filhos satisfeitos, né? E, sobretudo, entregou uma solução. Mas para isso, a gente precisa ouvir, a gente precisa estar atento e ouvir. E o seu cliente está dando o tempo todo dicas preciosas para você servir ele melhor. Mas muitas e muitas vezes a gente entende isso como uma reclamação. Que cliente chato, esse cliente só reclama, esse cliente só aponta defeitos. Na verdade, o cliente que reclama é aquele cliente que quer ficar com você. Porque quando ele não reclama mais, ele simplesmente muda. Ele simplesmente te abandona e vai comprar do concorrente. Então, agradeça enquanto o cliente estiver te, entre aspas, reclamando ou apontando críticas, porque ele quer que você melhore. Portanto, essa reflexão sobre o servir, e mais do que isso, esse olhar atento, esse ouvir o cliente, né, para poder ajustar o servir, melhorar o atendimento, criar valor, criar um outro patamar de prestação de serviço, de qualidade no atendimento, isso pode criar coisas fundamentais no processo de crescimento da sua empresa. Primeiro, a gente coloca o cliente no centro de tudo, a gente ouve o cliente, a gente valoriza o servir para poder, de fato, criar um diferencial competitivo permanente e não ser percebido como mais uma empresa no seu segmento, mais uma no meio da multidão, e sim como a única capaz de servir, de resolver o problema, de trabalhar a favor do seu cliente de forma plena. Essas reflexões nos trazem a ações práticas que podem mudar, né, a maneira como você conduz o atendimento do seu cliente. E é sobre isso que eu queria deixar aqui bem registrado. E a gente vai voltar com outros vídeos, com alguns desdobramentos práticos de tudo isso que a gente trouxe para você. E se você achou esse vídeo útil, prático para você, curta aí, comente e nos acompanhe. Vai ter muito mais. Até a próxima.